Já estamos de volta ao vivo em coisa. Aliás, quero dizer já no início que também estamos ao vivo pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, viu? Você que está acompanhando, você está assistindo pela televisão, mas a sua cidade talvez não sintoniza a rede Século XXI. Compartilhe lá, assista pelo Facebook, compartilhar, entre em contato com a Rede Século XXI e você pode acompanhar também pelo Facebook, viu? Hoje estamos falando sobre doenças estomacais, conosco aqui, se tem alguém nesse planeta aqui inteiro, está aqui, viu, gente? Dr. Jefferson Calil, médico cirurgião gastrointestinal, cirurgião oncológico digestivo. Tem que lembrar também que eu não vou mais chamar de Jefferson Calil, doutor Jefferson, vou chamar de filho do seu Sérgio e da dona Marisa, que está nos acompanhando no programa. Um beijo para vocês. O esposo da Larissa e o pai da Ana Júlia e do João Vitor também que estão acompanhando. Que idade tem a Ana Júlia e o João Vitor? A Ana Júlia tem 6 anos 6 e o João Vitor 7 meses. 7 meses? 7 meses. Olha que maravilha também. Um abraço ao... Quem é o Sérgio e Priscila? São meus irmãos. E Sérgio e Marisa? Meus pais. Estão acompanhando, todo mundo acompanhando? Um abraço para vocês, Deus abençoe e parabéns aí pelo filhão, seu Sérgio e dona Maria, tá tudo orgulhoso aí, que maravilha, viu? Tá aqui respondendo brilhantemente, viu? Teve uma boa formação em casa, que Deus abençoe, parabéns aí. Vamos lá, vamos falar sobre o que é, o senhor falou assim de alguns problemas do estômago, pirose retroesternal, o que é isso, senhor? É um dos sintomas típicos da doença do refluxo. Eu sempre falo assim, quando os pacientes perguntam, o que é refluxo? Refluxo, na verdade, é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. O fluxo e o refluxo. Exatamente. Ele volta para cima. É um problema mecânico, ponto. Então nós temos um problema, aumenta a pressão no estômago, ele vence essa válvula e volta para o esôfago. Em algumas situações ele é fisiológico, algumas vezes por dia ele pode voltar, é fisiológico, normal, sobe o gás que nós deglutimos, coisas assim. Mas quando que ele se torna patológico? Essa é a questão. Quando ele gera sintomas, e a pirose retroesternal 1, vamos falar já dela, e quando ela leva lesões no esôfago, machucados. Então o que acaba acontecendo? Feridas, que tem gente que tem feridas no esôfago. Perfeito, isso é lesão do refluxo. Então tem duas coisinhas, os sintomas e as lesões. Nos sintomas, a gente tem os sintomas típicos, que a partir desses sintomas a gente já sabe que existe o refluxo. Então o paciente fala, olha doutor, eu tenho pirose retroesternal, eu tenho a regurgitação e disfagia. Traduzindo, claro. Pirose retroesternal é a queimação no meio do peito. É aquela queimação que se dá do estômago subindo aqui para a boca. Eu posso confundir, doutor, me desculpe a pergunta assim, mas de repente é peito, né? É a região torácica, enfim. Aí, claro, o assunto de hoje não é infarto, mas isso pode ser confundido. Meu Deus, essa queimação, essa dor no peito, será que eu estou infartando agora, doutor? Como é que eu posso saber o que é e o que não é? Isso acontece muito nos pronto-socorros. O paciente, às vezes, abre um quadro de doença do refluxo, não sabe que tem, vem com uma queimação muito intensa, chega no pronto-socorro, a primeira coisa que eles fazem é um eletro para descartar a doença cardíaca. Entendi. Faz as enzimas e fala, olha, doença no coração o senhor não tem, vai procurar um gastro. Para ver se não é do refluxo. Então, é muito comum essa confusão. Gases também, musculares? Gases. Enfim, tem outras, síndrome de Tietz, que é uma costocondrite, uma inflamação também. Vem alguns pacientes e falam, eu sinto uma dor aqui quando movimenta também. É um diagnóstico diferencial. Essa queimação é o que a gente entende por azia ou é outra coisa? Azia. Os pacientes falam muito assim, doutor, tenho azia. Eu gosto de trazer um pouquinho para os termos que a gente usa, porque eu falo para o paciente, essa azia, você chama de queimação no meio do peito? Ele fala, exatamente. Então a gente está falando a mesma língua. Porque às vezes azia são termos leigos. E às vezes acaba tendo um significado diferente para o paciente e confunde a gente no tratamento. Então eu falo para o paciente, queimação no meio do peito. Tortenho, que é a pirose retroesternal. Outra sensação, regurgitação. O que é isso? O alimento vir para cima. Você sente o alimento voltar... Você sente o gosto do alimento, é isso? Pode Tem momentos que você está comendo, se mastigou, mas de repente se você sente novamente o gosto veio pela garganta, sei lá... Pode chegar até a boca, a garganta, e sentir às vezes um gosto amargo, que é do... Que misturou com ácido? Com a bile, com ácido clorídrico, dá esse gosto amargo na boca. Ou não, o paciente só sente que está subindo aqui, não chega à boca. Então ele fala assim, eu sinto que sobe, mas não chega à boca. Alguns realmente referem isso e alguns chegam até a ter vômito. Entendi. O paciente fala, olha, sobe, eu chego até a pôr para fora. Entendi. Depende do grau. Mas isso tudo são sintomas de refluxo. O fato de, por exemplo, a pessoa vai pular uma refeição, ou seja, eu não tomo café da manhã, eu não almoço, mas chega à noite, vai comer assim um gado inteiro, né, doutor? Assim, isso
Tem complicação? Esse é o grande problema. Quando a pessoa fica muito tempo sem comer, geralmente uma janela de 3 horas, a gente brinca que ela acumula fome. Então, na hora que ela for comer, ela vai ter uma voracidade para comer. Ela não consegue controlar isso, ela não consegue mastigar, ela não consegue nem sentir o gosto do alimento, ela está comendo. Okay. O corpo está precisando daquilo. E ela come, geralmente, muito mais do que ela comeria numa refeição normal. Ela vai distender esse estômago de uma certa maneira, vai aumentar a pressão dele e vai favorecer o refluxo. Entendi. Então, é isso daí, comer muito. E um dos passos, uma das orientações para a doença do refluxo é justamente essa. Falar para o paciente, não fica muito tempo sem comer. Dá um intervalo de 3 horas. Tá, e à noite, já que é refluxo, que né, é o que deveria descer está subindo, né, enfim, o fato de vai comer muito e aí vai dormir, então favorece a posição na vertical ou de barriga para cima, ou seja, vai aí ter as complicações. Essa é uma outra questão. Quando o paciente come, está com o estômago muito cheio, quando ele deita, aquele alimento vai vir para baixo. O esôfago está passando pertinho da nossa coluna. Então, quando deita, ele vai querer subir. Se a válvula não estiver boa e se o estômago estiver muito cheio, com uma pressão muito grande, ele vai vencer e vai voltar. Muitos pacientes falam disso. Doutor, acordo à noite com uma sensação de sufocado, de que tem alguma coisa, um alimento na minha boca, justamente por conta disso. Come muito e vai deitar. A recomendação que nós damos é 2 a 3 horinhas de intervalo, porque é o tempo que já dá uma descida no estômago, já dá uma sentada. Entendi. Ô, doutor, aqui também tem, bom, você falou de regurgitação e disfagia, que são os sintomas mais comuns aí do... Perfeito. A disfagia é aquela sensação de que o alimento dá uma travada para descer. Então o paciente come e fala, parece que a comida dá uma travada, às vezes eu tomo um pouquinho de líquido para empurrar. Isso daí por quê? O refluxo machuca o esôfago, esse machucado perde a motilidade, essa função do esôfago, e ele não consegue ter uma contração efetiva. Então ele fica meio bobo. Então a pessoa come, tem dificuldade de descer o alimento. Então, o que é essa disfagia? É isso, essa dificuldade do alimento descer. Entendi. Ele é um sintoma secundário e pode ser de outras doenças, mas ele entra como um sintoma típico do refluxo também. Essa dificuldade de descer também influencia a não mastigação correta? Perfeito. É muito comum. Os pacientes referem a essa disfagia. Falam, olha, parece que o alimento dá uma travada, mas comem rápido, não mastigam. Tudo, alimento duro, pão, alimento muito seco, muita farinha, ele desce, ele tem dificuldade, né, para empurrar tudo. E não que tenha uma doença, né? Entendi. É um erro alimentar. Qual o casamento, se dá um bom casamento entre a bebida alcoólica e o estômago? Não. A bebida alcoólica, quando a gente fala de refluxo... O que prejudica no estômago? A bebida alcoólica ela tem 2 problemas. Ela tem tanto na doença do refluxo quanto na dispepsia, que é a dor de estômago e tudo mais. No refluxo, ela tem um efeito porque ela relaxa essa musculatura da válvula, dessa válvula do esôfago. Então, independente da bebida alcoólica, ela vai relaxar essa válvula e vai favorecer o refluxo. Então, independente da bebida. Na dispepsia, que a gente vai falar mais adiante, o problema principalmente é a cerveja e o vinho. As outras bebidas, é engraçado, não tem tanto um problema, mas a cerveja e o vinho, eles estimulam a produção de ácido no estômago. Então, para os pacientes que já têm dor de estômago, já têm dispepsia, quando eles ingerem cerveja e vinho, essa dor é exacerbada. Olha só. Por conta do aumento da produção de ácido. Isso não acontece com as outras bebidas. Uísque, destilados, tudo mais. Para o refluxo, sim. Aí é problema porque todas elas relaxam essa válvula. Gente, quantas informações estamos aprendendo hoje aqui com o Dr. Jefferson Calil, cirurgião gastrointestinal, mas o filho do seu Sérgio e Dona Marisa, tem que deixar bem claro aqui, gente. Quando a gente fala assim, doutor, do estômago e tem essa questão do álcool, né? Questão sim, algum outro tipo de substância vai prejudicar, por exemplo, assim, ó, eu tenho ferida no estômago, etc. Então, eu tenho que evitar sucos cítricos, alguma coisa de limão, laranja, abacaxi. Isso provoca também um desconforto? Nessa questão de alimentos que pioram ou melhoram, quando a gente fala de agressores diretos da mucosa, tanto do esôfago, a mucosa é o revestimento interno, tanto do esôfago quanto do estômago. Quais são os agressores? O álcool é um agressor direto da mucosa, o cigarro, ele é um outro agressor. Quando eles estão juntos, um potencializa o outro. Então, quem fuma e bebe tem mais lesão, tem mais predisposição a ter lesões no esôfago e no estômago. Inclusive, maior chance de câncer nesses órgãos, por conta dessa agressão. Então,
Esses são alimentos. Os condimentos fortes, então gengibre, cebola, molho de tomate, tudo que arde, né? Pimenta, são alimentos que agridem a mucosa. Então esse é um outro agressor. As bebidas muito quentes, por exemplo, quem toma chimarrão, café e um chocolate quente, alguma coisa, ele também agride. O calor é um agressor da mucosa e favorece as lesões. Por que, doutor, assim que de repente assim, a pessoa vai tomar um remédio, assim, olha, nunca tome remédio com estômago vazio? Você já vai dizer assim, então tem que comer alguma coisinha antes para tomar um remédio, porque se tomar alguma coisa com estômago vazio, vai doer, alguma coisa assim? Não, muitas vezes o efeito lesivo dos remédios que machucam o estômago não é um efeito direto de machucado, mas é um efeito via a formação do muco que protege o estômago. Por exemplo, o anti-inflamatório é o exemplo clássico. Tá. O anti-inflamatório, os pacientes falam assim, doutor, mas eu uso um anti-inflamatório que passo na pele, ou eu tomo injeção. Ele agride o estômago? Agride do mesmo jeito. Não é o comprimido que machuca o estômago. É a forma como ele age. Ele inibe uma enzima que produz muco no nosso estômago. Entendi. Então, da mesma forma que ele inibe a enzima que produz inflamação, ele também inibe a enzima que produz muco. E aí muita gente, doutor, assim, já hoje, a gente tem que fazer a pergunta, enfim, muita gente se não vai comer nada se não tiver aquelas famílias dos Prazol, né? Então qualquer coisa assim, isso, eu estou protegendo o meu estômago ou estou viciando o meu estômago? São remédios muito bons, mas assim, tem as suas indicações, né? Hoje, por serem remédios comprados sem receita, então as pessoas fazem... Exato, né? Então, fazem um suco de Prazol. Os irregulares. Às vezes fica tomando muitos anos sem necessidade, às vezes um ajuste de dieta, um ajuste, uma orientação, um tratamento voltado para a causa específica, a pessoa fica livre do remédio e livre dos sintomas. Entendi. E muitas vezes ela fica usando aquilo de forma irregular, o que é ruim. Apesar do remédio ser muito bom, eles serem muito bons, eles têm alguns efeitos colaterais do uso prolongado deles. Eles não são tão... Foi o que o Paulo Celso Flash, aqui de Campinas, obrigado Paulo, Deus te abençoe, ele faz uso do omeprazol já há 3 anos diariamente. Gostaria de saber se pode ter algum problema, por exemplo, para o fígado também. Ele pergunta, além do estômago, o fígado. É o nosso amigo Paulo, doutor. Paulo, boa noite, tudo bem? Paulo, em relação ao uso prolongado de medicação, por exemplo, o que esse remédio faz? Ele diminui o ácido no estômago. Ele vai bloquear o ácido. Então o pH do estômago vai ficar um pouquinho mais alto. O que isso predispõe? Saiu uma revisão recente sobre o uso prolongado dessas medicações. Entendi. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. O que eles fazem? O principal efeito colateral é aumento de número de infecções intestinais. É aquilo que a gente falou, a função do ácido é esterilizar o alimento. Entendi. Então eu tiro o ácido, favorece a entrada de bactérias para baixo e aumenta o risco de infecções. Tem a questão... intestino e por aí vai, né? Mas assim, falar aumenta o risco de câncer? Não aumenta. O risco de Alzheimer? Não aumenta. Atrapalha um pouquinho a absorção do cálcio? Atrapalha, porque a mucosa fica um pouquinho mais atrofiada, atrapalha um pouquinho o processo da digestão. Então a questão da absorção do cálcio, do ferro também, que depende um pouquinho do ácido clorídrico do estômago. Mas assim, tirando isso, o único problema assim, constatado é o aumento de risco de infecção intestinal. Entendi. Aí, doutor, muita gente sim vai nas festas, etc., exagera na comida, no tipo de comida, enfim. Mas sabe que em casa ou na bolsa tem aqueles tubinhos assim que vai tomar, né? Isso aqui é bom para o estômago, é bom para o fígado, e toma aquilo lá, assim, meio que, tipo assim, pode fazer isso que eu tenho onde tem um subterfúgio aqui, doutor. E aí? Essas medicações, geralmente, que as pessoas tomam, antiácidos, bases, bicarbonato e essas coisas afins, o que acaba acontecendo? Elas neutralizam o ácido. Então, a pessoa está lá, está com aquela queimação, está com aquela dor, ela vai lá e toma o remédio. Okay. É uma base que junta com ácido. Neutralizou o ácido. Perfeito, portanto, melhora. Parou a dor. Mesmo efeito do leite. É uma base, você vai lá e neutraliza. Então, na hora, ele tira com a mão. Só que 1, 2 horas depois, aumenta a gastrina, o estômago fala, o pH subiu, eu preciso jogar mais ácido. Então, ele tem um efeito rebote, 1, 2 horas depois. Um ciclo vicioso. Exatamente. Então, a pessoa fica tomando, melhora, volta a ter dor. Aí ela toma, melhora, volta a ter dor. Ela nunca sai disso. O problema está ali. Gente, quantas informações, viu? Vou chamar mais um intervalo rapidinho aí. Vamos falar de tratamentos, vamos falar também de outras enfermidades, outras complicações. Queremos cuidar bem do seu sistema digestivo, principalmente hoje, do seu estômago, tá bom? Então,
Tem pergunta para fazer? Tem algum testemunho? Tem alguma dúvida? Ligou para o seu vizinho? Ligou para a sua vizinha? A gente volta rapidinho só para você, porque você merece. Esse é o Vídeo Saúde. Vai para o intervalo, mas volta para você.